As estações do ano regulam o ciclo da vida na Terra, trazendo mudanças essenciais no clima, na vegetação e nos padrões de comportamento dos seres vivos. Mas o que aconteceria se, de repente, essas estações deixassem de mudar? Imagine um planeta onde o verão durasse para sempre, ou onde o inverno nunca mais acabasse. Esse cenário hipotético desafia nossa compreensão do mundo natural e lança luz sobre os efeitos que a paralisação das estações teria no ambiente, na agricultura, nos animais e, claro, na vida humana. A Terra, sem a mudança das estações, entraria em um estado de clima constante. Sem primavera, verão, outono ou inverno, o planeta se fixaria em um único padrão climático, seja ele quente, frio, seco ou úmido. Regiões tropicais, que antes experimentavam períodos de chuva e seca, ficariam presas em uma condição permanente de calor escaldante. As áreas temperadas perderiam a alternância entre verões quentes e invernos frios. Essa nova realidade climática eliminaria a diversidade de condições que sustenta a vida no planeta. A agricultura depende profundamente da mudança das estações. As plantações, projetadas para crescer em determinados períodos do ano, não poderiam se adaptar a um clima fixo. Se o planeta ficasse preso em uma estação única, culturas inteiras seriam perdidas. A produção de alimentos entraria em colapso, com grãos, frutas e vegetais incapazes de completar seus ciclos naturais de crescimento. A humanidade enfrentaria uma crise alimentar global, com fome generalizada e o colapso dos sistemas agrícolas modernos. A fauna mundial também seria profundamente afetada. Animais migratórios, como aves e mamíferos, dependem das estações para guiar seus movimentos e garantir o acesso a alimentos e habitats adequados. Sem mudanças sazonais, esses ciclos migratórios deixariam de fazer sentido, e muitas espécies simplesmente não conseguiriam se adaptar. Animais que hibernam, como ursos e esquilos, seriam incapazes de se preparar para invernos inexistentes ou eternos, resultando em extinções em massa. A biodiversidade, rica e diversa, encolheria drasticamente. A mudança das estações regula inúmeros ciclos naturais, como o ciclo de polinização das plantas, a reprodução de muitas espécies e a floração das árvores. Se as estações não mudassem mais, esses ciclos ficariam comprometidos. As plantas que dependem da primavera para florescer se extinguiriam, enquanto insetos como as abelhas, responsáveis pela polinização, perderiam suas fontes de alimento. A simbiose entre plantas e animais, fundamental para a manutenção da vida na Terra, colapsaria, levando a um declínio geral dos ecossistemas. Sem a variação das estações, o clima global entraria em desequilíbrio. Regiões que antes experimentavam uma diversidade de temperaturas e padrões climáticos se tornariam estagnadas. As regiões mais frias, que dependeriam do calor do verão para derreter o gelo e renovar os ciclos de água, permaneceriam congeladas. Em contraste, regiões quentes se tornariam desertos escaldantes, com secas intermináveis. A circulação atmosférica global, que depende das mudanças sazonais, se alteraria, resultando em novos padrões climáticos extremos e imprevisíveis. Os oceanos também sofreriam com a ausência das estações. A alternância de temperaturas sazonais regula as correntes oceânicas, que são essenciais para a distribuição de nutrientes e o suporte à vida marinha. Sem essa alternância, os oceanos estagnariam, afetando ecossistemas inteiros. A ausência de correntes também comprometeria a pesca, uma importante fonte de alimento para bilhões de pessoas. Sem as marés e correntes oceânicas para renovar as águas, regiões inteiras dos mares se transformariam em desertos subaquáticos. Muitas indústrias dependem das estações para a produção de recursos naturais. A madeira, por exemplo, cresce em ciclos regulados pelas estações. Florestas tropicais e temperadas se tornariam inabitáveis para muitas espécies de árvores, e a produção de madeira entraria em declínio. Minerais, petróleo e outros recursos também seriam afetados por mudanças nas formações geológicas, que dependem das variações climáticas e da erosão.
Sem essa renovação natural, a extração de recursos se tornaria ainda mais difícil, levando a crises econômicas e ambientais. As cidades, que foram construídas para enfrentar variações sazonais de clima, sofreriam com a ausência de mudança nas estações. Em regiões onde o calor predominaria, cidades enfrentariam ondas de calor contínuas, sem alívio durante o ano. Em áreas frias, a neve se acumulava indefinidamente, criando desafios para a infraestrutura e a mobilidade urbana. As cidades costeiras, que dependem da regulação sazonal das marés e das correntes oceânicas, enfrentariam a erosão e o aumento do nível do mar, sem a mudança das marés para regular o fluxo de água. A vida humana sempre foi profundamente influenciada pelas estações do ano. Festivais, feriados e tradições culturais são muitas vezes baseados nas mudanças sazonais. Um mundo sem a variação de estações significaria o fim dessas tradições. O ciclo de trabalho e lazer, também moldado pelas estações, se tornaria monótono, sem a pausa do inverno ou a chegada das férias de verão. O impacto psicológico de viver em um mundo onde o tempo parece estagnado traria consequências graves para o bem-estar mental e emocional das populações. Com a ausência de mudanças sazonais, a tecnologia se tornaria ainda mais central na vida humana. Sistemas de controle climático, como ar-condicionado e aquecedores, seriam essenciais para a sobrevivência em regiões de calor ou frio constantes. A agricultura vertical e hidropônica, que não depende das estações, se tornaria a principal forma de produção de alimentos. Tecnologias avançadas de irrigação e dessalinização seriam necessárias para garantir o abastecimento de água em um planeta sem a renovação natural proporcionada pelas chuvas sazonais. A indústria do turismo, que depende das mudanças sazonais para atrair visitantes a diferentes regiões do mundo, enfrentaria um colapso. As estações de esqui ficariam permanentemente congeladas ou desapareciam, enquanto destinos tropicais se tornariam desertos sufocantes. As migrações sazonais de turistas, que buscam fugir do calor ou do frio, deixariam de acontecer. A economia de muitas regiões turísticas, que dependem das estações para atrair visitantes, seria devastada, levando a um impacto econômico generalizado. Com o fim das mudanças sazonais, a Terra se tornaria um lugar radicalmente diferente. A diversidade de climas e ecossistemas que conhecemos desapareceria. Regiões que antes floresciam em certas épocas do ano se transformariam em paisagens monótonas, sem vida ou cor. A vegetação, os animais e os seres humanos enfrentariam um planeta estagnado, preso em um ciclo climático perpétuo e incapaz de sustentar a vida como conhecemos. A Terra, que antes era dinâmica e vibrante, seria transformada em um lugar sem renovação ou variação. A mudança das estações do ano é um elemento essencial para a vida na Terra. Sem ela, o planeta enfrentaria uma série de desafios que afetariam todos os aspectos da vida, desde a ecologia até a economia. A agricultura colapsaria, a biodiversidade diminuiria drasticamente e o clima se tornaria imprevisível e hostil. Este cenário hipotético nos lembra da importância das estações para manter o equilíbrio natural e nos convida a refletir sobre como o planeta mudaria drasticamente se esse ciclo essencial fosse interrompido. Até a próxima!